Glória a Deus. Deus é fiel. Ele não nos abandona. Ele não falha. Ele não se engana. Ele não tarda. É claro, no tempo dele. E ele é um Deus presente. Que toda glória, toda honra, todo louvor, toda gratidão sejam apenas e exclusivamente dados a Ele. Como está escrito, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E eu quero convidar você, nesta noite de quinta-feira, 6 de julho de 2023, primeiro, a abrir o seu coração para ouvir a voz do Espírito. Segundo, para ser um canal de bênçãos e compartilhar esta live para que outras vidas sejam alcançadas. Não perca a oportunidade de ser instrumento, ser ferramenta afiada, ser flecha certeira, sim, aquela que atinge o alvo. E nesta noite, abençoe alguém, abençoe com a palavra de Deus. É tão fácil, é só você vir aqui no cantinho e compartilhar, convidando quem você sentir no seu coração para estar com a gente. Neste momento de gratidão, de adoração, de louvor, de crescimento, de edificação, de ensinamento da presença de Deus sendo derramada sobre cada um de nós. Deixe o Espírito Santo completar a obra. Não resista. Não fuja, não se esconda, não se esquive da presença desse Deus maravilhoso, santo, fiel, majestoso, glorioso, poderoso, mas acima de tudo, que se importa. Eu fico extremamente grato a Deus quando me deparo com esta verdade absoluta de que Ele é um Deus que se importa. Ele não é, nem nunca foi, um Deus que não está nem aí. Tem gente que acha que Deus está tão distante. Isso não é verdade. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que se manifesta. Por isso, não fique preocupado com isto, com aquilo ou com aquilo outro. Porque Ele já reservou para você e para mim algo novo. Sim, Maria Lúcia, Ele é Deus de perto. Ele é Deus que está perto de você, Lúcia. Ele é um Deus que está perto de você, Luzinira, Lídia, Daniane, Régia, Jane Moreira, Fabrícia Maria. Ele é um Deus que está perto de você, Jailson Fernandes, Ieda. Ele
é um Deus que está perto de você e que se importa com você. Pastora Patrícia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Ele é um Deus que se importa com você. Por isso, abra o seu coração. Porque eu tenho certeza absoluta que Ele tem algo novo para todos nós nesta noite. Rosângela, Deus te abençoe. Seja agora ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Seja nesta noite visitado pelo Espírito de Deus. Que Deus alcance a Larinha onde ela está neste momento internada, em nome de Jesus. Shalom! Paz do Senhor Jesus, igreja. Glória Seja bem-vinda, fique à vontade. Amém, meu pastor. Deus te abençoe. Muito obrigada pelo convite. Glória a Deus. Vamos enviando essa setinha aí para os nossos amigos, porque hoje Deus tem uma palavra direto para o seu coração. Glória a Deus. Meu pastor, Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Fique à vontade. Já pode? Deve. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com vocês um tema que Deus me deu em meu coração, que diz o seguinte: os fatos não anulam a promessa. Eu vou ler com vocês o livro de João, no capítulo 11. O texto que diz assim: estava enfermo certo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: mas, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas tu para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual que foi os fatos que estão ocorrendo aí nesse instante, na sua casa, na sua família. Eu não sei o que é que vem acontecendo, não sei qual é o mal que foi acometido no seu lar. Talvez uma crise financeira ou conjugal, ou talvez você esteja no meio de um diagnóstico médico, ou talvez você esteja diante de uma situação que para você é inesperada, fora do contexto, fora de hora, fora da programação que você fez. Mas o recado que eu tenho para você aqui nessa noite hoje é para dizer para você que a história não vai terminar assim.
que é que Deus está fazendo então, pastora Patrícia? Deus está te preparando para o que você pediu. Simplesmente tudo que vem acontecendo é Deus programando o dia, a hora, a data para trazer o que você vem orando. Talvez o que você esteja orando é difícil demais, é problemático demais para você, mas Deus está trabalhando no que você pediu e para Ele realizar, Ele precisa trabalhar muitas das vezes em você primeiro. Então, de algum modo, todos nós estamos hoje vivendo a mesma situação que essa casa está vivendo. De alguma maneira, todos nós hoje temos algum Lázaro hoje aí em casa. Todos nós temos um Lázaro hoje, seja na vida financeira, seja na vida conjugal, seja na vida familiar. Tá aí a Cris, pega essa, Cris. Senta aí e vamos de Lázaro, vem cá. Essa é a visão que eu estava contando para você agora esses dias. Todos nós temos um Lázaro na nossa história. Todos nós vivemos um Lázaro, volta e meia ou outra. Mas o que é que a gente vai fazer com o Lázaro? E o que é que a gente vai fazer com a promessa? Duas vertentes. O que eu vou fazer com a promessa que Jesus me entregou e o que é que eu vou fazer com o Lázaro que está dentro da minha casa. O que é que eu vou fazer com o Lázaro que está instalado na minha vida financeira? O que é que eu vou fazer com o Lázaro que está no meio da minha crise conjugal? Eu vou segurar Lázaro. O que é que eu vou fazer com Lázaro? E o que é que eu vou fazer com a promessa? Eu vim dizer para você que o momento que você está anulando não vai anular a promessa que Jesus fez para você. Aconteça o que tiver que acontecer. As promessas de Deus continuam as mesmas. A promessa do Senhor continua igual. Ele não mudou porque você está vivendo um vento. Ele não mudou porque você está vivendo uma crise de ansiedade. Ele não mudou porque você está vivendo uma crise de identidade. Ele não mudou porque você está com uma crise pessoal, interna. Ele não mudou porque você está com uma... Esse casamento foi estruturado, dado por Deus. E ele disse assim, ó, a crise que você está passando agora não vai anular a promessa que eu fiz antes de vocês realizarem o matrimônio de vocês. Então, o que é que está acontecendo nessa casa? O que é que está acontecendo para essa história chegar até aqui? Uma das histórias mais conhecidas, né, não? Eu acho que essa daqui é uma das histórias mais conhecidas do povo de Deus. Isso aqui é uma das primeiras histórias que a gente ouve contar. Faz parte poderosamente do chamado de Jesus. E eu vim aqui hoje dizer para você que essa casa tinha uma família composta por 2 meninas e um homem. 2 mulheres e um homem. Essa casa, ela, a princípio, quem vai procurar Jesus é Marta. Marta que vai procurar Jesus, Marta que vai atrás dele. E na casa de Marta não tem nada. Na casa de Marta, nesse dia, não tem doença. Na casa de Marta, esse dia, não tem escassez de alimento. Na casa de Marta, esse dia, não tem uma crise. Não tem nada, não tem nenhum vento, não tem nenhuma turbulência. Ela simplesmente ouviu falar sobre Jesus, ela desejou conhecer Jesus. Quando ela conhece Jesus, ela faz de tudo para levar Jesus para casa. Aqui está o segredo, levar Jesus para casa não só no dia da crise. Levar Jesus para casa não só no dia que eu estou com um problema lá na minha casa. Trazer Jesus para casa não só porque eu estou com um problema financeiro. Trazer Jesus para casa não porque eu quero um benefício próprio. Não, eu quero apresentar os meus irmãos para Jesus. Eu quero que os meus irmãos conheçam esse Jesus. Então foi por conta de Marta que Jesus acabou tendo essa amizade estreita com Lázaro. Ficou mais conhecida a amizade deles do que a amizade da família em si. O texto sagrado diz que a casa era do amigo de Jesus. Do amigo de Jesus. E Jesus, ele era cercado por 12 discípulos, como a gente já sabe. Aonde Jesus ia, 12 discípulos iam. Discípulos esses que mais tarde foram conhecidos como apóstolos e assim por fins.
Homens que tinham seus títulos. E essa casa não tinha título. Lázaro não tinha título de apóstolo, Lázaro não tinha título de discípulo, Lázaro não tinha nenhum título. Nenhuma dessas meninas tinha título. Eu quero entrar aqui, porque melhor do que título é você ter intimidade. Do que me adianta ter título e não ter intimidade? Do que vai me adiantar? Nós estamos vendo que essa casa, acima de título, tinha intimidade. Em Jerusalém, um pouquinho antes dessa passagem de João 11 que a gente leu, tinha acabado de acontecer uma das famosas festas anuais de Jerusalém. Em Jerusalém, nesse período que antecede essa história, aconteceu a famosa festa das luzes. Ou a festa da purificação. O templo de Jerusalém havia sido profanado por um homem chamado Eutico Epifânio. Ele tinha oferecido uma porca em sacrifício no altar. Profanou o templo, profanou o altar. Então, quando foi mais tarde, levantou-se os macabeus. E eles promoveram um dia de limpeza. E isso seguiu de geração em geração. A festa das luzes, a festa da dedicação ou a festa da purificação. Então, o povo está todo reunido em Jerusalém por conta dessa ocasião. E Jesus está lá também. Jesus está nessa festa, Jesus participou desse momento, Jesus estava lá. Mas o texto anteriormente diz que aqueles que estavam perseguindo o ministério de Jesus, ao saber que Jesus estava lá, procuraram prender Jesus. E Jesus, ainda estando no pátio, eles cercaram Jesus e eles começaram a colocar Jesus contra a parede para perguntar para Jesus quem de fato era ele. Então Jesus, antes de responder quem é ele, faz uma pergunta. Pergunta para eles assim: por conta de quais milagres vocês querem me apedrejar? Quais são os milagres que vocês ouviram falar que vocês querem me apedrejar? Por conta de quais curas? Por conta do que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Mas eles não estavam dispostos a apedrejar Jesus pelo que Jesus fazia. Eles estavam querendo apedrejar Jesus pelo que ele era. Quando ele diz assim, eu sou, para responder a pergunta deles, é a hora que eles levantam as pedras para apedrejar Jesus. Eu quero entregar um recado para você. O problema não é o que você faz. O problema não é o que você anda fazendo. O problema não é o seu ministério. Não, o problema de fato é quem é você. Satanás não tem raiva do carro que você usa. Satanás não tem raiva da casa que você tem. Satanás não tem raiva do casamento que Jesus deu para você, não. Satanás não tem raiva do emprego que você tem. Satanás tem raiva de quem é você. Sabe por quê? Porque você é indesistível no dia da crise. Você é incapaz de voltar para trás daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Você começou, você vai terminar. Satanás tem raiva de quem é você, da fé que você tem, do caráter que você tem, da fidelidade que você tem, do propósito que você estabeleceu para Deus. Ele não está com raiva do... Ah, não, porque eu fui ali e cantei, Satanás ficou com... Não, ficou não, filha. Ele não tem raiva porque você foi ali e cantou. Ele não tem raiva porque você foi ali e organizou a festa do ciclo de oração. Ai, eu estou organizando a festa do ciclo de oração. Ai, que levante.
Não, filha. O levante não é porque você está fazendo festa de 5 geração, não. O levante é simplesmente você ser quem é você. Ah, mas eu fui ali pregar para aquele povo. Ai, que levante eu estou passando agora. Tá, não, filha. Não foi a pregação que fez você passar levante. Alguém disse assim para mim assim, você se prepara porque na hora que aparecer seu cartaz lá, filha, não. Não é meu nome no cartaz que causa levante. É quem eu sou. Simplesmente, eu estando no cartaz ou fora do cartaz, o Satanás tem raiva que eu não preciso de palco. Eu ia falar púlpito, né? Mas há uma diferença entre palco e púlpito. Eu deixo isso para outra hora. Eu não preciso de palco. Eu não preciso de palco. Você sabe por quê? Porque Satanás, ele tem raiva de quem eu sou no secreto, não é quem eu sou no público. Você sabe por quê? Porque no público eu visto uma roupa bonita. No público eu meço as minhas palavras. No público eu planejo o que eu vou agir. No público, né, eu penteio o cabelo, ajeito o cabelo, faço a maquiagemzinha. Eu quero saber quem é você no privado. Quando você tá com o cabelo desgadaiado. Eu quero saber quem é você no privado. Quando tá você, seu marido e seus filhos. Sabe por quê? Porque altar aprovado não é o altar que eu monto para o povo ver. Primeiro, Deus precisa aprovar o meu altar secreto. Primeiro, eu preciso ser aprovada como esposa. Primeiro, eu preciso ser aprovada como mãe. Primeiro, eu preciso ser aprovada como filha. Porque não adianta nada eu ser aplaudida como pregadora. Não adianta nada eu ser aplaudida como pastor, como pastora. Não adianta nada eu ser aplaudida como uma ótima amiga. Se eu não for capaz de ser uma boa esposa, se eu não for capaz de ser uma boa mãe, se eu não for a melhor amiga dos meus filhos, se eu não for a melhor amiga do meu marido, não adianta nada o mundo me aplaudir, não adianta nada o mundo me reconhecer com o meu secreto reprovado. Satanás não tem raiva da pregação que você está fazendo no público. Satanás tem raiva da pregação que você está fazendo no privado. Satanás não está com... Ai, porque Satanás... Não, filha, menos, tá bom? Menos. Menos aí que você não é a última bolachinha do pacote e essa aprovação não é só sua, não. Tem um monte de gente passando um monte de coisa semelhante ou até mais difícil que você. Vão parar com menos birra, né? Não, mas tem um negócio aí no meio do crente. Ah, porque eu fui orar, o Satanás levou. Não, filha, Satanás não estava com raiva da oração que você fez, não. Satanás ficou com raiva de quem é você no secreto. É isso que incomoda. Porque o que tem de gente que tem aparência, mas não tem estrutura. O que é que tem de gente que só tem um belo nome, uma bela foto, um bom Instagram, um bom número de seguidores? Mas não tem vida no altar, não tem vida no secreto, não tem estrutura familiar, não tem estrutura psicológica, não tem estrutura emocional. Então, segue para você. Melhor do que título é ter intimidade. Ah, mas por que o meu pastor não colocou? Filho, melhor é você estar lá no secreto do que você estar no cartaz. Ah, mas porque o meu pastor, filho, é melhor que o seu pastor nem mencione seu nome. Ah, mas que você viu tanto de inveja que tem só porque o pastor falou que eu estou cuidando dessa área aqui da igreja? Você viu a inveja? Ah, mas a inveja, né? A inveja. Ô, filha, ó, o seguinte, filhos, amados, queridos, deixa eu contar uma coisa. Você não quer ter inveja? Não faça nada. Desliga o Instagram, sai do Instagram, acaba com o WhatsApp, viu? Volta a moda antiga, tenha só o seu número de telefone para alguém te ligar. Filha, se você estiver no Instagram pregando, anunciando, postando, se você estiver na igreja limpando, evangelizando, aonde você estiver, já tem inveja.
Então você não precisa achar que você é assim, a última, sabe, do pacotinho lá. Não, não é só você não, tem um monte de gente passando a mesma coisa. Que Satanás não está com raiva pelo lugar onde você vai pregar, não. Satanás está com raiva porque antes de você estar lá, você foi capaz de não desistir. Porque antes do anúncio de onde você vai chegar, primeiro teve um processo. O processo que você trabalhou com você mesmo. O processo que Deus trabalhou com você no seu psicológico, no seu emocional. Para depois, Satanás está com raiva porque você não desistiu nas pedras que ele colocou. Satanás está com raiva porque você não paralisou quando a porta fechou. Satanás está com raiva quando você estava no secreto aí, ó. É por isso que ele tem raiva. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, melhor do que título é ter intimidade. Sabe o que acontece no Vale de Ossos Secos, meu pastor, antes do osso se tornar um exército? Chamou-se processo. A primeira coisa que aconteceu foi osso ter que voltar para ser osso. Ou seja, tinha muita coisa fora do lugar, mas quando Deus deu uma ordem, se encaixou. Se encaixou. Aí tem gente que está dizendo assim, ai, eu não estou me encaixando. É porque ainda não foi dada a ordem para o seu osso voltar. Porque na hora que o osso vem, encaixa, filha. E não tem essa de dar jeitinho para encaixar, não. Porque com Jesus não tem jeitinho, não. Com Jesus, na hora certa, é você que encaixa na onde tem que ser encaixado. Quando Jesus dá a ordem, não precisa... sabe aquelas peças de Lego? Você força assim, às vezes até entra, mas não é a peça correta. Com Deus, quando chega o momento certo, filha, você não vai precisar forçar para se encaixar. Quando chega a hora do decreto, encaixa. Só que osso precisa entender que ele ainda sozinho é osso. Osso não se governa. Osso não se manda. A estrutura para o osso poder começar a ficar de pé precisa de ligamento. Precisa de nervos. Precisa de músculo. Aí você vem com a pele, coloca a pele em cima do osso. Quando levantar, não tem estrutura, vai ter aparência apenas. O que me adianta ter aparência, mas não ter estrutura? Ah, mas você viu, eu quero aquela pele. Aí vai lá na dermatologista, fala assim, o que você está fazendo lá com a pastora Patrícia? Faz em mim. Ô, pele bonita. Tô brincando, né? Nem é verdade, isso aqui é o céu descendo. Porque a gente olha a aparência de alguém e a gente diz, poxa vida, que pele. Poxa vida, eu queria ter aquela pele. Olha que viço, olha que brilho. A gente quer a pele do irmão. A gente olha o cabelo e fala, poxa vida, eu queria aquele cabelo. A gente precisa entender que tem cabelo que é fake. Filha, é um cabelo que não é seu. Mas tá tudo bem. Tem gente que se sente melhor com aquele tipo de cabelo. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus pelas minhas irmãs, até algumas. Mas às vezes é cada coisa que a gente olha e fala, eu queria. Não sabe o gasto que tem. Não sabe o trabalho que dá. Não sabe a dificuldade que foi para deixar aquele cabelo crescer às vezes. Não sabe o preço que se paga para manter aquela pele. Botox é caro, minha filha. É caro. Sabe aqueles produtos da Mary Kay que a gente passa na cara aqui? É caro. Mas tem gente que tudo que tem é só aparência.
aparência, arranca uma Mary Kay da cara para ver. Misericórdia. Encontra na rua, no supermercado, com o cabelo desgadaiado para ver. Aí tá aqui no Instagram, toda bonita, penteada, maquiada, e tá todo mundo dizendo, ai, queria igual. Ai, mas queria. Mas aquela é uma aparência e muitas das vezes não tem estrutura. Sabe qual que é o problema de você ter aparência sem estrutura? No primeiro baque você cai. Na primeira crise você desiste. No primeiro vento você reclama. Ai, Deus, por quê? Então é bom que você tenha estrutura. No vale de Ezequiel, os ossos ganharam nervos antes de ganhar vida. Ganhou estrutura antes de ganhar aparência. Você sabe o que é que faz um músculo crescer? Repetição, carga. Deixa eu lembrar aqui. E força. Repetição, porque você precisa repetir. Não, é repetição, carga e resistência, porque quem não tem resistência não faz a terceira série. Ou seja, você fez uma, né? Fez duas, já tá falando, quero não. Quero não, quero não, quero não. Passa a minha vez. Quem é que quer o aparelho aqui? Pode vir, pode vir. Resistência. Ou seja, carga, peso e resistência. Força e resistência. Carga, força e resistência. E o que é que acontece quando aquela carga já está fácil para mim? O instrutor vai lá, ele pega e aumenta a carga, porque o músculo precisa continuar crescendo. E para ele continuar crescendo, o instrutor aumenta a carga. Eu digo para as pessoas, a pressão aumentou? É porque o nível mudou. Quanto mais a pressão aumenta, maior é o nível que você está sobressaindo. Sabe a panela de pressão? A carne só fica pronta depois da pressão. Então, a gente precisa entender que em determinados momentos a pressão vai aumentar para a gente mudar de nível. A pressão vai ficar mais difícil, o tempo vai ficar mais difícil, a carga vai ficar mais pesada. Mas Deus está dizendo, é porque eu estou mudando o nível. Eu estou elevando o seu nível, por isso eu estou mudando a carga. Mas eu queria ser como fulano. Você não sabe a carga que ele teve que passar para chegar lá. Ah, mas eu queria que... Filha, meu cabelo teve muitos processos. Eu tive corte químico. Eu tive Covid. Filha, eu gastei horrores com medicamento. Aí as pessoas olham o cabelo. Eu queria o cabelo. Mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Ah, mas eu quero pregar igual a pastora Patrícia. Eu vou ficar amiguinha dela. Filha, primeiro você calça os sapatos que eu calcei lá antes. Não dá. Então, antes da aparência, ele vai te dar estrutura. Antes da aparência, ele vai te dar resistência. Então, eu não sei o que é que está acontecendo aí. Eu não sei qual que foi a bagunça que você fez. Eu não sei qual que foi a bagunça que fizeram com você. Porque a gente costuma falar muito da bagunça que as pessoas fazem, né? Com a gente. Mas vamos colocar a mão na consciência a cada bagunça que a gente faz. É cada bagunça que a gente faz e a gente quer culpar o outro porque foi o outro que fez. Então vamos parar com esse negocinho aqui que fulano bagunçou. Não, você bagunçou. Vamos parar com esse negócio que... Ai, que fulano... Não, vamos combinar. É cada evento que você promove.
E depois você fica colocando a desculpa no vento, no pastor, na pastora, no irmão, na irmã, na tia, na mãe, no marido. Mas é cada vento que você mesmo promove. Porque vamos combinar, o dia que você decide promover o furacão na sua casa, filha, não precisa de capeta perto, não. Nem precisa de Satanás. E às vezes ele ainda leva a culpa ainda. É porque esse bendito capeta... Não, foi tu mesmo que amanheceu de TPM e deu lugar. Deu lugar pro capeta, filha. E emprestou a boca pro cão. Ele tava doidinho querendo achar um instrumento e pegou você de TPM na reta e você deu brecha, deu lugar e foi lá e aconteceu. Então vamos combinar, tem bagunça que é a gente que faz. Mas você quer saber do melhor de tudo? Não importa a bagunça que a gente faça, não importa a bagunça que fizeram conosco. Essa bagunça não está fora do alcance de Deus. Essa bagunça ainda está no alcance do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no texto de João que a gente está lendo, nós estamos ministrando que Jesus estava cercado por adversários. Homens que estavam com as pedras nas mãos. Mas quando não é o tempo ainda de se concretizar, ainda que estejam com as pedras nas mãos, eles não vão usar as pedras. Oh, meu Deus. Não é o tempo ainda. Não é a hora. Jesus sabe que esse ainda não é o tempo. E de alguma forma ele escapa. Deus está dando livramento para alguém aqui agora, nesse instante. Deus está falando comigo. Eu estou dando livramento para alguém hoje aqui. Eu estou dando livramento para sua casa. Eu estou dando livramento para seu lar. Eu estou dando livramento para seu casamento. Eu estou dando livramento para seus esposos. Eu estou dando livramento para você. Há livramento do Senhor hoje aqui. Ainda que estejam prontos para apedrejar, não vão. Oh, glória! Oh, glória! Escapou. Aí tem gente que diz assim, mas fugiu. Se abrigar é diferente de se acovardar. Não é errado sair de cena para evitar confrontos desnecessários. Jesus sabe que aquele confronto não é necessário. Jesus sabe que aquela não é a hora de bater boca. Ele sabe que aquela hora não é hora de enfrentar nada e nem ninguém. Então ele recua. Recuar não significa se amedrontar. Você recua para pegar impulso para pular um obstáculo? Vai lá, você recua, daí você vem com mais força e pula. Quem é que está diante de um obstáculo e já pega impulso e pula? Você dá uma recuada. Você pega força e velocidade para pular. Às vezes, recuar é só para pegar força e velocidade. Ô, glória! Às vezes, você só vai recuar para ganhar mais força e velocidade. Sair de cena não significa perder a batalha. Sair de cena não significa se acovardar. Sair de cena não significa ter medo, se amedrontar. Que às vezes vai ser necessário a gente deixar alguns conflitos. Às vezes vai ser necessário a gente deixar alguns ambientes. Às vezes vai ser necessário deixar algumas pessoas falando sozinha. Você quer saber? Tem gente que merece a nossa resposta. Merece. Tem gente que merece o troco. Vamos falar assim a palavra. Tem gente que merece o troco pelo que estão fazendo com você. Mas hoje você não vai dar o troco porque você não vai pagar na mesma moeda.
Tem gente que merecia a nossa resposta. Tem gente que merecia a gente ligar uma ligação pesada. Tem gente que merecia receber um texto no WhatsApp bem gordo, bem grande. Tem gente que merecia um murro na cara. Tem gente que merecia mesmo. Mas você quer saber? A minha mão tem força, mas a de Jeová estrilhaça grilhões, quebra grilhões, quebra arco, corta lança, derruba os carros no fogo. Eu faço justiça, mas eu conheço o dono da justiça, aquele que é a própria justiça. Oh, glória! Não vai valer a pena você descer no nível dele. Não desça no nível. Tudo que eles querem é que você desça ao nível deles. Tudo que eles querem é que você responda com seu coração amargurado, ferido. Tem gente que hoje vai dormir triste. Chora, minha filha. Vai dormir triste, chora tudo que você tem que chorar. Mas não responda. Não pague na mesma moeda. Sabe o que é que Jesus diz em Jeremias 29? Eu bem sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Jesus é que sabe o que pensa de você e você é preocupado com o que fulano, ciclano, beltrano tá pensando. Ah, que ciclano tá falando isso, que beltrano tá falando aquilo outro. E daí? Não desça ao nível deles. Tudo que eles querem que você se rebaixa. Não responda. Vai dormir chorando, vai dormir triste. E deixa se retirar. Jesus se retirou. Ele saiu de cena. Ele foi para onde? Não, ele não foi para a festa de volta. Ele não foi para o centro de Jerusalém. Ele foi para o deserto. Porque também a gente precisa saber que recuar não é estar visível. O que adianta a gente recuar e continuar visível? Ele vai para o deserto. A história diz que ele desce para o deserto, onde João costumava batizar, na região da Pérea. E por lá ele fica no secreto. Ele foge dos agressores, mas ele não foge do propósito. Ele foge do combate, mas ele não foge da promessa. Porque a gente precisa entender que mais forte que o combate é a promessa. A gente precisa entender que mais poderoso que os opositores e o agressor, aleluia, é o propósito que eu vivo. Maior é o propósito que eu estou estabelecendo. E Jesus sabia o tamanho do propósito. E ele sabia que não estava na hora de um confronto, de um combate. Então é preciso a gente se retirar. Para quê, pastora? Para Deus clarear o nosso coração. Até a gente saber o que fazer, até a gente saber o que falar. É nesse intervalo que essa casa vai passar por esse problema. É nesse intervalo que Lázaro vai ficar enfermo. E os historiadores, eles dizem que talvez seja Marta, né, que seja a mais velha da casa, por todas, né, as razões, né, dela ter trazido Jesus primeiro, dela aparecer na organização do jantar que Jesus estava na casa dela. Eu não sei se você se recorda que ela até falou, a Maria falou lá assim, a Marta aqui, Jesus, a Marta. Reclamando, né, que Marta estava nos pés de Jesus, né? Olha, vamos contar a verdade para você. Eu nem vou entrar nesse mérito, senão, Jesus amado. É cada Maria que a gente acha na caminhada da gente para questionar por que a gente está fazendo tal coisa, deixando de fazer. Gente amargurada, atarefado, querendo atarefar a gente e amargurar a gente. Vai saber. Né, não? A pessoa pega a carga para ela, sobrecarga para ela, e quando vê a gente leve, livre e solta, adorando Jesus, pergunta o que está acontecendo. Só ela que faz, só ela que faz. Ô, filha, não é só você que faz, não. Ô, Jesus. É um tal do negócio um espírito de comiseração nas pessoas, sabe? Tadinho de mim e coitadinho de mim. Não, filha, bora reagir. Bora reagir. Aleluia, glória a Deus.
Se você está aí atarefada com um monte de coisa, sobrecarregada com coisa que não tem nada a ver, o problema é seu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não vem transferir carga para o meu ombro, não. Deixa eu adorar Jesus. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu estou precisando adorar Jesus, eu estou adorando ele. Filha do céu, a hora que dá eu lavo a louça, a hora que dá eu limpo a casa. Mas posso contar um segredo para você? Se ela sabia que ia chegar a visita, por que não fez antes? Né não? A gente deixa as coisas para fazer depois e ainda culpa outras pessoas. A gente deixa tudo para a última hora, ainda culpa outras pessoas. Né não? E agora a Marta está organizando uma comitiva para ir levar um recado para Jesus. Aí eu pergunto para você, se Jesus estava refugiado, como é que Marta sabia o endereço de Jesus? Se Jesus estava tirando um período de secreto que seus inimigos não podiam descobrir aonde ele estava nesse momento, porque não era a hora, o que é que tem Marta que sabe o endereço de Jesus? Porque Marta, mais do que título, ela tinha intimidade. Amigos de Jesus sabem aonde achar Jesus. E não vem com essa assim, ai, você tá sumido. Quanto tempo? Oh, amigo sabe seu telefone. Amigo sabe seu endereço. Nossa, faz tempo que não te vê. Eu posto aqui no meu Instagram todo dia. Eu posto stories todo dia. Tá bem? Eu tô no culto da minha igreja quarta, sexta, domingo, sábado. Quando eu não tô, eu aviso. Eu posto que eu não vou estar. Então, não vem. Ah, eu tô com saudade de você. Pois bem, na verdade, eu tava aqui. Toda a vida, não saí daqui. Amigos conhece a sua rotina. Amigos sabem até se você está de propósito. Eu tenho amigos que sabem o período que eu estou passando só pelos status do meu WhatsApp. E olha que aqui não tem vitimismo. Aqui é uma pessoa curada, sarada em Deus, que sabe seu propósito. Mas é incrível. Meus amigos sabem quando eu estou de jejum. Meus amigos sabem quando eu estou de propósito. Meus amigos, minhas ovelhas sabem quando eu estou num propósito, quando eu estou num período de propósito. E você quer saber? E tem gente que mesmo que não me acha no WhatsApp, ela fala assim, eu vou ligar para fulano porque tá com ela. Ah! Outro dia, meu marido não sabia, não me achava meu telefone. Ele falou, peraí, eu sei para quem ligar. Pois bem, eu tava lá. Ou seja, mais do que título, você precisa ter intimidade, porque na hora que você precisar, você tem quem te socorre. E ainda assim, quando a comitiva chega para avisar, Jesus ainda manda um recado. O historiador Flávio Josefo diz que a distância que Jesus está é de aproximadamente 2 dias de viagem, para ir e para voltar. Ou seja, quando esses meninos foram e voltaram, você levou 2 dias para ir, 2 dias para voltar, é aquele dia catastrófico, o dia do enterro. Então, se eles estão voltando no dia do enterro, que é o quarto judeu, não dá mais nada do que se fazer. Então, vamos fechar a tumba mesmo, vamos lacrar com a pedra. Se esse é o dia, agora eu te pergunto, como é que eles entregam o recado para aquela família? Como é que ele para Marta, ele para Maria e diz assim, olha, Jesus mandou dizer que essa doença não é para morte. Mas Lázaro já está morto, inclusive já está fedendo. É mais ou menos isso a história. Estão enterrando a Lázaro.
Agora eu pergunto para você, você acha que Jesus queria que ela tivesse enterrado ele? Há uma conjectura aqui que talvez Marta precisasse ter sido fatídica naquela decisão e naquela promessa de Jesus. Jesus falou que vai chegar, então ninguém toca aqui. Ninguém toca nesse esquife, ninguém tira Lázaro daqui, ninguém vai enterrar ele não, viu? Porque Jesus prometeu, então ele vai chegar. Porque se eu tenho um amigo que tem intimidade, eu preciso acreditar, eu preciso crer na promessa. Só que quando o dia mal chega, a gente fica mal das emoções, bagunça. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Tem muita gente bagunçada porque não estava esperando. Não estava esperando a crise, não estava esperando o momento, não estava esperando a adversidade. E o que é que acontece na crise? Na crise você paralisa. Na crise você se amedronta. No mínimo, talvez Jesus quisesse que ela não tivesse deixado ninguém tocar. Jesus está falando com alguém aqui, olha, você vai ficar com o olho na crise ou você vai se agarrar na promessa que eu fiz? Você vai olhar o que está acontecendo agora e vai se agarrar ao vento ou você vai se agarrar à promessa que eu fiz? Qual foi a promessa que eu te fiz? Qual foi a promessa que Jesus fez? Ele não falou que era para a vida? Ele não falou para quietar, era como se ele dissesse descansa o coração. Mas daqui a pouquinho Jesus está chegando. É igual agora Jesus me trouxe a minha lembrança, um testemunho que eu tenho. Eu sempre conto isso quando eu estou lembrando dessa fase. Que quando a gente entra no avião para chegar numa outra cidade, a gente sai com o bilhete assim embarcado, né? Destino final, Salvador, Bahia. Mas no meio a gente tem duas conexões. A gente vai fazer uma conexão em Brasília, a gente vai fazer uma conexão em São Paulo, vamos supor, né? Aí que a gente vai chegar em Salvador. Então, quando eu estou parada naquela conexão em Brasília, eu ainda estou no processo para mim poder chegar no meu destino final. Vamos supor que a minha promessa seja Salvador, mas eu estou em Cuiabá. Eu vou passar por Brasília, depois eu vou passar por São Paulo. Aí que eu vou chegar na minha promessa, que é Salvador. Ou seja, para mim chegar na promessa, eu vou ter que passar por algumas escalas. Eu vou ter que passar por algumas conexões. Mas sabe o que vai acontecer em Brasília? Eu vou estar com a cara no portão de embarque e vou perder minha conexão. Acredita? Tem gente que perde a conexão com a cara no portão do embarque. Por quê? Aéreo. Distraído. Beleza, vamos pegar o próximo voo. Não, já não vou chegar no mesmo horário que estava programado para eu chegar. Mas eu não chegar no horário que estava programado para mim chegar, não significa que eu não vou chegar. Por quê? Porque o meu bilhete está comprado, o meu bilhete está pago. Ou seja, eu perdi uma conexão aqui. O horário alterou. Mas eu vou chegar. Quando a gente entra dentro do último avião, a gente fala assim, ufa, agora eu vou. Agora eu vou. Sabe, porque tem períodos da nossa vida que parece que a gente fica preso em algumas conexões. A gente fica preso porque se distrai. A gente fica preso porque, às vezes, está intertido com alguma situação. A gente se distrai e a gente vai ficando preso em alguns lugares
vai atrasando o processo que o Senhor tem para nós. Mas quando a gente definitivamente entra naquele último avião, sabe aquele período que você fala assim, agora vai. Tô sentindo que agora vai. Nossa, mas agora... E o voo até decola, sabe? Por alguma razão tem um problema no avião. E aí ele tem que voltar a descer para você pegar o outro. Mas aconteceu comigo. Eu tô chegando em Salvador. Quando eu entro dentro do avião, a primeira coisa que a aeromoça fala é assim: vocês ateiam o cinto, aperta o cinto, né? Coloca o cinto, desliga seus aparelhos. A gente, muitas das vezes, vai ter que se desligar de algumas coisas que é muito importante para nós, mas pode atrapalhar o nosso voo. Pode atrapalhar a nossa chegada. Eu não sei o que é que acontece ali, mas se ela está dizendo para eu desligar o aparelho, é porque tem algo muito importante. E a gente, às vezes, quer dar uma de esperto, meio que escondidinho, deixa ligar. Aí, daqui a pouquinho, ela passa do seu ladinho e toca no ombro assim, querida, por favor, pode desligar seu aparelho? Desliga o aparelho, aperta os cintos que a gente vai decolar. Se desliga de algumas pessoas, arrocha na promessa que agora vai. Aí no meio do voo as coisas, né, relaxa. Você já pode curvar sua cadeira. Você recebe um lanchezinho. Você pode ligar o aparelho. Aí tem gente que assiste filme de Netflix. Eu aprendi que as minhas viagens são tão importantes para mim, os meus períodos, que eu não posso gastar vendo qualquer coisa. Eu não posso gastar assistindo qualquer coisa. Eu não perco meu tempo assistindo qualquer coisa. Eu prefiro gastar ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, ouvindo citações de salmos, ouvindo sobre João Batista, Jeremias. Eu prefiro ouvir a palavra do que me gastar com outras coisas. Gastar meu tempo com rede social. Não, eu estou numa conexão muito importante. Para onde eu estou indo é muito importante. Então, eu preciso estar conectado com o reino dos céus. Quanto mais conectado com o reino dos céus, mais eu tenho para oferecer onde eu vou chegar. Você vai observar que quanto mais você prega, mais você conhece a Bíblia, mais você vê detalhes. Você prega um texto, você vê uma coisa diferente. Você vai pregar, você vê outra coisa. Você vai pregar de novo, você vê outra. Então, quanto mais você vai lendo e vai vendo, mais conhecimento você vai adquirindo. Então, cada um gasta seu tempo para o caminho do propósito como quer. Mas eu sei a urgência que eu tenho para quando eu chegar lá. Então, eu sei como é que eu vou gastar meu tempo para quando eu chegar lá, eu estiver preparada. Quando você chegar lá, você vai passar vergonha ou você vai estar pronto? Porque tudo o que as pessoas querem é uma chance, uma oportunidade, uma agenda. Mas o que você fez antes da agenda? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas orações você fez? Você jejuou, você se preparou? Porque daqui para o cumprimento da promessa tem um tempo chamado processo. Processo. E aí tem gente que escolhe dormir no processo. Bota-me um trem aqui na cara. O trem do pescoço, legal. Beleza. Mas ainda bota o negócio aqui. Hã? Tá dormindo, tá roncando e quer chegar lá no fogo.
quer chegar lá, fogo santo e labareda. Aí chegou a terra, chegou o Pentecoste, no final, mas chegou. Oh, Deus que usa essa mulher. Mas aí tem gente que tá dentro do avião e ó. Mas eu demorei tanto para chegar aqui dentro desse avião, eu vou perder meu tempo roncando aqui. Fica esse negócio, a paisagem é a coisa mais linda ali fora. Eu vou aproveitar a oportunidade que Jesus está me dando. Eu não, se você quiser passar o período da espera sua dormindo, o problema é seu. Se você quer, ó, roncar, o problema é seu. Eu sei que eu quero pegar o meu momento, conectar com o céu. Meu filho, eu não sei quando eu vou andar nesse avião de novo. Então eu quero olhar a paisagem, eu quero estar tirando foto mesmo, fazendo vídeo de novo. Ou seja, eu não estou falando de avião, gente, porque isso nós estamos acostumados a fazer. Eu estou falando do tempo estimado para você chegar no seu destino final, na conexão do seu propósito, estabelecido por Deus. Você está dentro de uma aeronave poderosa, dirigida pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Servida pelos anjos do Senhor. Ainda você quer dizer que você vai dormir, vai roncar, vai perder seu tempo dormindo nessa cama, olhando o teto desse quarto. Sacode, menina, vai pegar a palavra, vai estudar a palavra, vai fazer valer o propósito. Aleluia! Nem houve a aeromoça ou o cara que fala lá no negocinho assim, que eu não sei quem é. Às vezes é o copiloto, sei lá, eu. Estamos próximos ao nosso destino final. E a pessoa tá lá. Hã? E depois, nossa, perdi. Nem come o lanchinho que ele serve. Nem comeu o lanche. Minha criança do céu, aquelas balinhas, aquelas coisinhas, aquelas coisas boas. Passou, uai, nem vi. Por quê? Tava como? Dormindo. Aí vai descer, acha que vai descer de qualquer jeito, por propósito? Não vai, não. Tá lá roncando, não vai, não. Aí todo mundo encurvou a cadeira, só o fulano que tá lá babando. Aí o que acontece? A aeromoça chega devagarzinho. Meu querido, minha querida, endireita a cadeira. Endireitar a cadeira significa endireitar a postura. Tá achando que vai chegar no destino tudo assim, ó. Coitadinha de mim de cabeça. Vai não. Direita essa postura. Direita, levanta esse ombro. Ergue essa cabeça. Vamos. Sacode. Ergue a postura. Ergue a cabeça, porque não vai chegar encurvado. Não vai chegar de qualquer jeito, não vai chegar roncando, não vai chegar dormindo. O Espírito Santo, ele é igual aquela aeromoça, mansa, suave. Ela poderia gritar lá do começo da fila, não tem? Ô, fulano da cadeira 111 aí, ó, e direita! Ô, fulano aí, para de babar! Para aí, ó, enxuga a baba, levanta essa cadeira. Não envergonha. Fica tranquilo. Ele sempre vai dar um jeitinho de acordar você. Mansa, discreta e suave. Minha senhora, meu senhor, estamos prestes a descer. Direita. Direita. Se prepara porque a gente vai descer. Mas o que é que acontece, pastor, nesse dia? Que eu estava descendo em Salvador. Animais invadiram a pista. Então, quando o avião desceu, ele precisou arremeter de novo. E isso foi numa fração de segundos violenta. Causou gritaria e espanto para todos que estavam lá dentro.
vou morrer. Daí ele anuncia, não, a gente só está remetendo porque os animais, fiquem tranquilos, tá tudo bem. É porque tem gente que quando de repente acontece uma crise que desestabiliza no meio do povo, se descontrola emocionalmente. Tem gente que desmaia, teve desmaio. Tem gente que desmaia, tem gente que passa mal, precisa de oxigênio porque tem crise de ansiedade. Porque passou mal. Porque ela estava esperando o avião descer tranquilo, mas não pôde, não deu. Aconteceu um problema que estava fora do controle de quem estava na pista. Mas quem está controlando o avião viu tudo. Quem estava ali está treinado para manobras radicais de urgência, de rapidez, de velocidade. O que é que eu estou dizendo? Quem é que está no controle dessa aeronave chamada propósito para mim, para você, se não o querido Espírito Santo auxiliando Jesus? Oh, glória! Jesus não perdeu o controle dessa aeronave. Ele sabe as manobras que ele às vezes vai ter que realizar. Para quê? Para salvar sua vida, para resguardar com integridade, para guardar sua saúde, para guardar sua mente, para guardar sua paz, para guardar seu ministério, sua chamada. Ele vai ter que fazer manobras que às vezes vai desequilibrar emocionalmente, vai desestabilizar, vai dar medo, vai dar um frio na barriga, vai. Mas ele não perdeu o controle. Ele ainda tem o controle. Ele sabe o que fazer. Ah, porque Jesus, o meu marido, você tá... Ei, foi a promessa que ele fez para você. Foi um casamento abençoado. Se momentaneamente tem um vento no meio dele, não se preocupe, porque a promessa de Deus não vai mudar pela condição. O reino dos céus não se movimentam por proposta. O reino dos céus ainda continua movimentado pelo propósito. Então, eu não sei qual que é a proposta que Satanás às vezes está apresentando para você, mas o reino dos céus, ele não se movimenta pela crise, ele não se movimenta pelo vento, não, ele se movimenta pelo propósito. O hangar que o meu avião vai descer ainda é o mesmo. Não foi porque os animais entrou na pista e meu avião teve que arremeter, que agora vai mudar tudo, eu vou ter que voltar para Cuiabá. Ele vai alterar a altitude, vai pegar os 10 mil pés de novo, vai fazer toda a manobra, vai pegar equilíbrio, vai pegar estabilidade para depois descer. Não alterou meu destino e nem o portão a qual eu vou ter que desembarcar. Ou seja, não foi porque Lázaro morreu que alterou a promessa, o propósito daquela casa. Não foi porque enterraram ele que a promessa que Deus lançou perdeu-se. Não foi por essa razão. Ele morreu, mas qual era o propósito de Deus? Qual era a promessa de Jesus? Essa enfermidade não é para morte, é para glorificação do Filho de Deus. Oh, glória! Essa era a promessa, mas a casa foi abalada, desestruturada, porque perdas repentinas abalam. Perdas repentinas paralisam. O avião estabilizou e o avião desceu no mesmo lugar. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus naquela casa. Você sabe de uma coisa? Quando Jesus está a caminho da casa de Marta, as meninas... primeiro Marta encontra ele, né? Deixa eu dizer uma coisa para você.
Qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? Vamos lá aonde? Vamos? Não. Ele, aonde foi que o pusestes? Jesus não perguntou onde enterrou. Onde foi que o pusestes? Onde foi que você colocou? Porque tem situações que não estão enterradas na nossa vida. A gente só guardou. E tem gente aqui que guardou o propósito, guardou a promessa. Não é que você enterrou, não. Você está dizendo assim, não vou cantar. Não vou. Não vou pregar. Não vou. Onde foi que você guardou? Você sabe o que eu acho interessante? É que quando o anjo encontra Agar no deserto, pela segunda vez, ele manda ela voltar e pegar o menino. Aquela criança, aquele moço, fala sobre sonhos. Fala sobre promessas. Toda criança, quando a gente gerar é sonho. Só que para ela aconteceu a situação, ela viu aquela situação e ela disse assim, não dá para mim. Para mim não dá. Então eu acho que ele vai morrer, só que eu não quero ver ele morrer. Então você se distancia. Você larga para lá. Não é que você enterra. Ela deixou o menino debaixo da árvore e se afastou para não ver. Quando o anjo acha ela, fala assim, ei, Agar, Agar. Chamou ela pelo nome. Chamou ela pelo nome. E falou assim, eu ouvi o choro do menino, lembra? É que tem tempos que a gente tá tão assim, tão amargurado pela adversidade, que a gente diz assim, ó, não quero mais. Mas o nosso propósito é tão forte e é tão estabelecido no reino dos céus que ele grita. Eu sei que você quer morrer, eu sei que você quer desistir, mas não tem como. O seu propósito grita. Seu propósito grita e faz um barulho no céu estrondoso quando grita. Capaz de, quando o seu propósito gritar, Deus enviar anjos para chamar você pelo nome. Para te colocar de pé e dizer assim, volta lá e pega o que você largou para morrer. Pega outra vez, pega de novo. Por quê? A primeira vez que ele levantou ela no deserto, ela nem sabia que ela tinha promessa. Então ele fez uma promessa. A primeira vez que um anjo levanta Agar, ela está começando a gestação, ela está gestando, a barriga está aparecendo. Só que ela ainda não tinha promessa, que a promessa não era dela. A promessa era de Sara, a promessa era de Abraão. Então, quando ela foge, ela recebe a promessa e a promessa levanta ela. A primeira vez que ela levanta porque a promessa levantou ela. O anjo levanta porque o que você está gerando, tem nome. E você quer saber mais? Você tem dono. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Você tem nome e a sua promessa tem dono. Amém? Ou vice-versa. Então, a primeira vez que ela levanta porque a promessa levantou ela. E ela volta. Agora, nessa segunda vez, ela já está com a promessa e está achando que vai morrer. A segunda vez que o anjo levanta ela levanta para viver a promessa. Ela diga assim, a
primeira vez que você se levantou foi por conta da promessa. Agora você vai se levantar para viver ela. Para viver ela. Agar não conseguiu entender que aquela árvore no deserto já era a provisão de Deus, porque era muito pouco uma pequena árvore em pleno deserto, sem comida e sem pão, uma árvore. Árvores dão em deserto. Aquela árvore já era uma fagulha da promessa de Deus para mostrar para ela, eu tô com você, mas ela estava presa numa crise que ela não foi capaz de enxergar, que aquilo ali já era provisão de Deus. Então, o que é que o anjo tem que fazer? Abrir os olhos dela para ela ver a fonte. Então, a visão dela foi aberta naquela hora. A visão dela foi aberta. E Deus me entregou um recado. Ele diz assim, ó, a visão que eu estou entregando para você nesse tempo vai atrair a provisão que você precisa. Por quê, meu pastor? Quando a visão dela é aberta, que ela vê o poço, ali ela vai ter água para aquela criança e para ela. Já é uma provisão. Mas ninguém vive só de água. Aquela fonte começou a atrair animais. Animais começaram a vir beber daquela água. Então, o Ismael, ele começou a treinar. Primeiro veio o pequenininho, ele venceu o pequenininho. Depois veio o médio porte, ele venceu o médio porte. Depois veio o grandão, ele se tornou um exímio flecheiro em pleno deserto. Porque a visão dela não só trouxe treinamento, como trouxe provisão. Oh, meu Deus. A visão que Deus deu para ela trouxe treinamento e provisão. O menino se tornou expert nas flechas. A provisão, por quê? Porque ele matava o menino, né? O menino matava os animais e servia de refeição. Provisão. Provisão em pleno deserto. Até um período, meu pastor, que eles tiveram que voltar para casar Ismael. Quando Agar está voltando para o Egito para casar Ismael, a caravana é gigantesca. O número de trabalhadores que já se somam com eles é gigantesco. Já são ricos, já tem ouro, já tem prata. As vestimentas já não é mais a mesma. Sem falar que quando Abraão empurra ela, libera ela, ele libera ela do vínculo de escrava. Porque ela também já não está, a partir do momento que ela se torna concubina ali, ela já não está mais na qualidade de escravidão como as outras mulheres. Então, algumas vezes, Deus vai permitir romper algumas conexões, algumas coisas, só para nos livrar dos encargos que aquela conexão nos trazia, no peso que aquela conexão nos trazia. Ela deixou de ser escrava. Quando ela está entrando de volta para o Egito, ela não é mais escrava. Ela vai ser conhecida agora como mãe de príncipe. Você vai agradecer os empurrão que as pessoas vão dar para você para fora. Dói, a gente não entende. As pessoas nos empurram para fora, mas um dia você vai agradecer ter ficado fora da festa, fora do banner, fora dos negócios. Você vai agradecer ter empurrado para fora. Sabe por quê? Porque casa de Abraão tem teto, é limitado. Deserto não é limitado, é ilimitado. Às vezes Deus leva a gente para alguns desertos, é para a gente crescer mais do que cresceria onde estava. Dentro da casa, ele seria uma sombra de Isaac a vida inteira. Deus não está gerando você para ser sombra de ninguém. Casa de Abraão tem estabilidade, mas Deus está dizendo assim, a estabilidade de Abraão tem limitação para você. O que eu quero te dar é ilimitado. Então, eu
o que eu quero fechar é o seguinte, essa nova estação vai trazer para você. Antes ela era escrava, agora ela é mãe de príncipe. As pessoas vão ter que conhecer você de novo. As pessoas vão ter que olhar para você com outros olhos. Tá olhando, mas aquela lá não tá parecendo que era ela. Nossa, mas tá mudada, né? Não. Olha a roupa dela, olha os vestidos. Olha... Nossa, o tanto de... né? Você mudou, mudou. Mas a primeira coisa que o anjo faz é volta lá e pega o menino, porque sem a promessa não dá para você viver a nova estação. Sabe o que Marta e Maria queria? Contar um testemunho. Ah, o que tem de gente querendo contar testemunho. Porque se Jesus chega rapidinho e cura Lázaro, é um testemunho. Poxa vida, Jesus me curou. O que Jesus está promovendo na casa de Marta e Maria é milagre. Jesus não está querendo que você conte testemunho, minha querida, meu querido. Jesus está querendo que você conte milagres. Jesus não está atrasado, ele está chegando no tempo, porque o que você vai contar não é testemunho, é milagre. Eu ouvi um pastor dizer outro dia que ele pastoreou 5 anos numa cidade sem ganhar nenhuma alma. E um dia apareceu o cara que mandava na cidade. Lá dentro da casa dele, a avó ficou doente, muito enferma, e não tinha médico que resolvesse. E ele recebeu o convite para ir lá orar pela essa senhora. Quando esse pessoal dessa casa foi embora e ele pediu um tempo para consagrar, se preparar, para poder ir orar, ele trancou a porta e tinha alguém dentro de casa e falou assim: meu pastor, essa é a sua chance. Imagina só essa mulher curada. O ribuliço que não vai ficar essa cidade. É agora que a nossa igreja vai lotar, meu pastor. Vai encher. Então ele orou, consagrou, jejuou. Depois de 3 dias de jejum, ele falou: agora estou pronto, agora vou lá. A casa lotada de gente. Ele pediu licença para entrar no quarto, só ele sozinho. Ele falou assim: sabe uma coisa? Eu vou orar sozinho, né? Porque vai que Jesus decide recolher essa mulher, né? Então, vou lá. Então, ele decidiu entrar no quarto sozinho. E ele entrou, ele começou a orar e falar: Jesus, o Senhor sabe tanto que eu preciso, ó Pai, que o Senhor cure essa mulher hoje. O Senhor precisa, cura. Diz que a mulher foi dando uns soluços meio esquisitos, assim, ó. E daqui a pouquinho a mulher babou, encurvou a cabeça e parou de respirar. A mulher morreu. Ele falou assim: eu vou aproveitar que não tem ninguém aqui, eu vou sair de fininho. Ninguém vai saber que essa mulher morreu aqui com a minha oração. E diz que na hora que ele foi assim, abrir a porta para sair de fininho, tinha um guri de 10 anos de idade na fresta da janela que gritou: vovó morreu, vovó morreu. Morreu, vovó, morreu, vovó. Esse pastor não sabia onde enfiar a cara, disse que ele saiu de fininho dessa casa. Foi para casa, se trancou e ficou lá, questionando Jesus, por que que Jesus fez aquilo. Aí, certo dia, Jesus decidiu visitar ele para ele poder sair de casa. Ficou trancado. Ele falou lá assim: se eu tivesse curado ela, a glória era para quem? Era sua ou era minha? Não, Jesus, a glória era para você. Então, por que você está preocupado que eu decidi ir recolher? Por que você está questionando que eu não fiz a sua vontade? Que eu não fiz o teu querer? Então, naquele dia, ele entendeu que se Deus fizesse, era para Deus. Se Deus não quis fazer, era para Deus também. Então, ele decidiu sair de casa, continuar seus cultos normal. Um dia desse, ele tá lá no mercado, pegando um negócio, com quem que ele dá de cara? Com o filho da mulher que morreu, que tinha convidado ele para oração. E ele todo
envergonhado, foi lá cumprimentar o rapaz que deu de cara. E aí o rapaz falou, meu pastor, onde o senhor estava? Eu estou procurando o senhor, sabe por quê? Deus ouviu a minha oração. Minha mãe estava sofrendo demais. E eu tinha dito para Deus que se Deus salvasse a vida dela e recolhesse ela para a glória, porque ela estava cansada, estava sofrendo, eu e a minha casa serviríamos a Ele. E o pastor preocupado porque Deus não atendeu a oração dele. E Marta toda preocupada porque Jesus não fez o que ela queria. Ai, Jesus, se você tivesse chegado antes. Vamos parar de escândalo? Vamos parar de coisinhas aí? Vamos parar? Jesus ainda faz o que ele quer, na hora que ele quer e como ele bem quiser. Tá bem? E se ele não agradou você, desmancha esse biquinho, tá bom? Desmancha esse biquinho, penteia esse cabelo. Ai, não vou sair desse quarto mais, não vou banhar. Banha, minha filha. Tira essa nhaca fedida, podre aí. Viu? Tira, penteia esse cabelo e continua o processo, porque ainda Jesus faz o que ele quer. O que tem de crente querendo ditar o que Jesus tem que fazer ou deixar de fazer. Quer saber? Jesus ainda está no controle. E essa situação ele não perdeu. Tá bom? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Quantas lições, quantos ensinamentos nesta noite. Agradeço a Deus pela sua vida, pastora Patrícia. Que você continue sendo canal de bênçãos, instrumento nas mãos do Senhor, flecha certeira e ferramenta afiada. Mas eu pensava em duas coisas enquanto você falava. Me lembrando dos meus tempos de academia, de puxar ferro, todo músculo, para crescer, precisa ser machucado. Porque o músculo cresce quando ele sofre pequenas lesões e essas lesões cicatrizam. Então, ser ferido é parte do processo. Se esse ferimento chegar a ponto de você dar uma morrida no caminho, como foi o caso de Lázaro, ele deu uma morrida. É parte do processo. E uma coisa que me chama a atenção, você falava da festa da dedicação, da purificação do templo. Esta festa acontecia no inverno. Ó, é verdade. Tempo difícil. Então, o inverno é parte do processo. Tem gente que só quer a primavera, só quer flores. Tem gente que só quer o outono, só quer os frutos. E tem gente que só quer o verão, só quer ficar na praia. Mas existe o inverno. E para que existe o inverno? É para fazer você crescer. O músculo cresce sendo machucado. Todo mundo que já puxou ferro sabe disso. É. Ele tem que ser machucado para crescer. Se você quiser fazer carinho no músculo, ele vai encolher. Porque o músculo atrofia. Para crescer, para aumentar, para ganhar hipertrofia, ele tem que ser machucado. E tem crente que quando Deus começa a machucar, para ele crescer, entra em crise. Não é não? Tem crente que quando Deus... Aí você fala, é o inimigo. Não é, é Deus. Deus. Veja como foi com Jesus. Ao Pai agradou moê-lo.
Jesus foi moído. Moído. Isaías coloca com exatidão que ele foi ferido, homem de dores. Ele foi traspassado. E pelas suas feridas é que nós somos curados. Mas Jesus também foi machucado. E quando Deus começa o processo na vida de um crente que não está muito ligado no que está acontecendo, ele acha ruim, porque está sendo ferido. Porque está dodói. Pois é. Para crescer, primeiro vai ficar dodói. E eu glorifico a Deus, pastora. Porque depois de um longo inverno na sua vida, hoje Deus te chama para a primavera. Eita glória. Porque existe o tempo para cada estação. Eclesiastes coloca isso claramente no capítulo 3. Tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Existe o tempo do inverno. Amém. Mas o inverno tem prazo de validade. O problema é quando o crente ele empaca no inverno. Sabe aquele camarada que paralisa na crise? Ele empaca no inverno. Ele congela no inverno e no inverno ele fica. É bem isso mesmo. Ele vira boneco de neve, entra no iglu e fica lá. Congelado. Até que vem um anjo e fala assim: meu filho, esse inverno não vai durar para sempre na sua vida. E qual é a certeza que eu tenho para dizer que o inverno não vai durar para sempre? É a certeza de que os fatos não anulam a promessa. Aí, ó. A glória. A certeza que eu tenho é que esse inverno não dura para sempre. A gente, quando está no meio do inverno, ainda mais brasileiro, o brasileiro não gosta de frio, né? É. Exceto eu, que sou maluco das ideias, eu gosto. Mas o brasileiro, em geral, não gosta de frio. Então, quando está no meio do inverno, ele está desesperado. Ele acha que ele nunca mais vai ver a luz do sol quentinha. Ele acha que a vida dele vai se transformar num Polo Norte. Ele já está até ensaiando trocar o cachorro por uma foca. Porque ele acha que a vida dele vai ser uma gelada. Literalmente um iceberg. Quando, na verdade, o anjo do Senhor, nesta noite, através da palavra, veio aqui para te lembrar que o inverno não dura para sempre. Por quê? Porque os fatos não anulam a promessa. Aleluia. O inverno que passou, pastora Patrícia, passou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chegou o tempo de sentir. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo te permita espiritualmente sentir o aroma das flores que estão brotando. Amém. No seu ministério, na sua caminhada, na sua casa e na sua vida. Aleluia. O tempo do inverno passou. Amém, Jesus. O tempo do processo, essa etapa, não quer dizer que outros invernos não virão. É. Mas o tempo desse inverno, e você sabe do que falo, Amém. Glória a Deus. o tempo desse inverno passou. Amém. Glória a Deus. Sobreviveste ao frio. Para hoje, sentir o cheiro das flores frescas que o Espírito Santo faz brotar na sua vida. Amém. Chegou a Glória a Deus. pensar em dar uma parada, dar uma acalmada, parar um pouquinho com live, essas coisas todas, mas olha as flores brotando. É verdade. Olha as flores brotando.
E esta palavra, em primeira grandeza e instância, é para você. Eita, Jesus! Eu já sabia. Os fatos não anulam sua promessa. Amém, Jesus. Oh, glória. A promessa está de pé. Eu Porque creio, aquele Jesus. que prometeu, garante. Aquele que prometeu, não muda de ideia. Aquele Amém. que prometeu, honra a palavra. E a Amém, Jesus. palavra dele não volta vazia. Céus e a terra podem passar. A palavra dele não volta vazia sem antes se cumprir. Amém, Jesus. Fatos vêm e vão. Amém, Jesus. Invernos não duram para sempre. Amém, Jesus. Mas os que esperam no Senhor, durante Ele não vai. o inverno. Aleluia. Durante o inverno. Eu não Aleluia. sei. A senhora Patrícia falava aqui, eu não sei qual é o Lázaro que está morto na sua casa. Só que, em nome do Senhor dos Exércitos, tome posse da promessa, porque esse Lázaro virá à tona Aleluia. vivo como nunca. Aleluia. Para coroar esta noite de promessa, para coroar esta noite de palavra profética. Eu não sei se eu já estou meio antiquado, mas eu ainda sou aquele que ama a palavra profética liberada na pregação. E eu tomo esta pregação da noite de hoje como uma palavra profética. Sempre. Cada linha dita aqui foi profética. Eu creio. Então, para coroar este momento de liberação de palavra, eu gostaria de pedir a você, Patrícia, que orasse por todas essas pessoas que nos acompanham, para que os Lázaros possam voltar à cena. Lembrando que para o Lázaro voltar à cena, primeiro eu tenho que tirar a pedra. Não é não? Que o Espírito Santo nos ajude a remover essa pedra, ou pedra danada, difícil de tirar. E apontar aonde está, né? Porque Em às nome vezes a gente tem o costume de dizer para Jesus: ah, tu sabes, tu sabes. É óbvio que Jesus sabe, é óbvio que ele sabia. Mas ele está dizendo aonde foi que você colocou, aonde o pusestes, aonde. Aponta para Jesus aonde está, aponta para ele, aponta. Glória a Deus. Aleluia. por favor. Deus, nós estamos aqui diante da tua presença. Poderoso é o teu nome nos céus e na terra e debaixo dela. Ó Senhor Jesus, os teus filhos estão aqui mediante, ó Pai amado, desta palavra. Tomando posse, Senhor Jesus Cristo, dessa direção. Oh, Espírito Santo, elas estão agora, ó Pai, direcionando o Senhor para onde está o Lázaro, ó Pai, que morreu. Aonde, Senhor, está a situação que ela enterrou? Aonde está a situação, ó Pai amado, que morreu na casa dela? Talvez tenha sido um casamento. Talvez tenha sido, ó Pai amado, seus filhos que estão desvirtuados. Talvez seja, Senhor Jesus Cristo, uma crise financeira nesse lar, nessa casa. Ó Deus, ou talvez diante de um diagnóstico, Senhor, dos médicos. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é poderoso nesta noite para tomar essa palavra profética. Reavivar, trazer a vida de novo, ó Senhor, para essa casa e para essa família. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Prepare-se, minha irmã. Amém. Glória. Surpresas estão a caminho. Eita, glória. Flores são boas surpresas. Amém. Presentes Amém. do Pai, Amém. que vão te fazer ficar Amém. como quem sonha. Amém. 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 Vou desativar os comentários por um instante aqui, só para a gente tirar uma foto. Pode ser? Isso. Vamos lá. Pronto. Deus abençoe.
Estamos aqui sempre junto, quando precisar, tá bom? Muito obrigado, digo mesmo. Fica na paz. Glória a Deus. Shalom. Que Deus abençoe a cada um de nós, rica e poderosamente. Estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir, na próxima semana, com mais convidados, mais palavra de Deus, mais momento na presença do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço, cheiro no coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Cheiro. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom.